Eu sei que muitas vezes, na vida da gente, nós enfrentamos situações que nós não desejamos. Se eu perguntar para alguém que está me acompanhando agora, você gostaria de estar desempregada ou desempregado? Eu acredito que eu já sei a sua resposta. Você vai dizer para mim, pastor Alex, mas de jeito nenhum, pastor. Quem é que está desempregado, pastor? Se eu perguntasse para ti, você gostaria de estar com um problema de saúde? Está doente? Não, você não gostaria de jeito nenhum. Você gostaria de estar com dívidas? Não. Você gostaria de estar com problemas no seu relacionamento, no seu namoro, noivado, casamento? Você gostaria? Eu tenho quase absoluta convicção que você não gostaria. Aí eu pergunto, será que Deus gostaria de ver você sofrendo? Porque você não quer, eu também não. E Deus quer. Deus também não quer. Por que eu estou te falando isso? Porque quando passamos por momentos de dificuldades, quando passamos por algumas aflições, em muitos casos, quando não temos uma fé ainda, a gente acaba meio que atirando para Deus, né? A gente começa a achar que a culpa é de Deus. Isso é uma reação emocional quase que automática do ser humano. É uma reação direta. Ele não pensa, ele não diz assim, eu vou pensar que a culpa é de Deus. Não, é uma reação. Ele começa a concluir, ainda que de forma equivocada e precipitada, a pessoa começa a concluir que Deus é o culpado. Mas a Bíblia diz em Jeremias 29:11, Deus falando, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o texto. Planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Então, se Deus diz, e Deus não mente, que tem um plano de paz e não de mal para um futuro, e que eu também não quero mal, então como é que uma pessoa está enfrentando uma situação dessa que muitas vezes está durando anos já? É anos que a pessoa sofre daquele jeito. São anos que ela está desempregada, são anos que ela lida com uma doença que não termina nunca, e quando termina uma, começa a outra. São anos que ela lida com um sentimento de infelicidade, de insatisfação conjugal, e só aguenta por causa dos filhos. São anos que ela não é feliz. Mas ela gostaria de ser. E Deus também quer. Então, onde é que essa conta não está fechando? Onde é que essa conta não está fechando? Que você ou eu estejamos enfrentando algo que nós não conseguimos vencer. Entenda, Deus, ele tem o melhor para nós, deseja o melhor para nós, só que isso envolve princípios. Um deles, plantar e colher. Você entende? Deus, ele deseja o melhor para mim, só que ele não vai atropelar nenhum tipo de princípio estabelecido dele para me favorecer. Ele vai esperar que eu caminhe naquilo que é o que ele estabeleceu. Você entende? Como assim, pastor Alex? Vou dar um exemplo prático aqui para você que é um pai ou é uma mãe. Aí você chega para o seu filho e diz assim, meu filho, eu quero que você estude, quero que você faça a sua parte para você alcançar o cargo tal lá na empresa tal. Para aquele cargo você tem que ter o curso superior. Aquele filho, ok, ele entendeu qual é o princípio. O princípio é ele fazer o curso superior. Mas por algum motivo ele decide não fazer o curso superior. Dali a alguns anos ele vai ver que aquela vaga não chegou. Ele vai estar sem trabalho, ele vai estar infeliz, ele vai ficar chateado com o pai dele. Poxa, pai, tu tá contra mim, meu filho, eu desejo que você ocupe aquela cadeira. Mas você, meu filho, não concluiu, você não está fazendo as coisas que eu te mandei. Você não está seguindo os meus princípios. Está entendendo? Quer ver um outro exemplo, mal comparando também? A autoridade judicial, policial, não quer o meu mal. Não quer me ver debaixo de uma sentença, não quer me ver condenado a alguma coisa. Não quer, nenhum juiz quer, nenhum advogado deseja, nenhuma autoridade policial ou judicial deseja. Deseja o bem dos cidadãos. Mas, de repente, aquele cidadão está infringindo as leis e causando danos a si e aos demais. Então ele vai acabar pagando preço.
mesmo que não seja o desejo de quem está acima dele. Assim é com Deus. Deus deseja o melhor para mim e deseja o melhor para todos nós. Nós também desejamos isso, só que existe um caminho, existe uma trilha, existe um princípio, existe uma forma. E eu preciso entender qual é essa forma para que eu possa, aí sim, fazer as coisas acontecerem. Aí sim eu possa viver aquilo que a Bíblia diz que eu vou viver. Isso envolve uma relação direta com o próprio Deus. A maldade que se aproxima e amarra tanta gente não quer que você esteja perto de Deus. Por isso que muitas vezes você se programa para ir numa igreja e tudo acontece para tu não ir. Para ti ir em qualquer lugar parece que é tão fácil. Para ir numa igreja é tão difícil. Você se programa na hora, acontece de tudo para você não ir. Quantos de nós, comigo foi assim, com tantos outros que a gente conversa, foi assim também. Pessoa que foi chegar na igreja depois de um baita de um tempo, porque várias vezes ela ia e alguma coisa se levantava para ela não ir. Só que ela não entendia que aquilo ali era um bloqueio para ela não viver o melhor, para ela não libertar-se daquelas amarras que estavam trancando sua vida. Então hoje eu deixo para você uma palavra que Deus tem o melhor para você. Deus, ele deseja o seu bem, assim como você também deseja, mas isso envolve uma ação. Deus não vai passar por cima dos decretos e princípios dele, porque eu não quero fazer esta ação, não quero praticá-la. Envolve uma ação de fé. Pegue a Bíblia e faça uma análise. Todo mundo que alcançou alguma coisa teve uma ação, uma atitude de fé. Todos tiveram. Todo mundo. Analise os milagres de Jesus. Você vai ficar impressionado. Não existiu milagres aleatórios. Todos eles envolveram uma ação de alguém chegar-se a Deus, de alguém ir a Deus, de alguém se aproximar de Deus. Um caso emblemático é o caso de uma menina, 12 anos ela tinha. Era filha do principal da sinagoga, Jairo. Essa guria adoeceu e os médicos não conseguiam trazer cura para ela. Quando Jairo percebeu que o caso da menina tornou-se gravíssimo, em casa já, ele quebrou todo o protocolo. Veja bem, Jesus pregava uma fé nova, genuína. Ele era o principal da sinagoga. Ele não era, da mesma religião, se fosse hoje. Ele não era da mesma religião, mas ele foi a Jesus. Então, quando você me pergunta, pastor Alex, eu posso ir na igreja, eu não sou da religião? É claro, gente. Por isso que eu não falo em religião aqui no programa, porque o que você precisa é de Jesus. Você não quer saber de religião. Você quer saber daquele que pode solucionar as coisas. Sim ou não? Certo ou errado? Exato. Esse homem foi até Jesus, quebrou o protocolo, foi lá. Jesus escutou e disse, não, vamos lá. Eu vou na tua casa da tua filha. No caminho para a casa da filha, acontece um milagre. Uma mulher toca em Jesus na orla do manto, é curada de uma hemorragia de 12 anos também. E ali, Jesus para até ver quem é a mulher, ali o tempo correndo, Jairo preocupado, pai da menina. E Jesus extrai o milagre, extrai o testemunho, aliás, ela conta tudo. E quando Jesus retoma o caminho para a casa de Jairo, os que eram da sua parentela estão vindo encontrar Jairo. E dizem assim para ele, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Antes que Jairo derramasse a primeira lágrima, antes que aquela notícia que entrou nos seus ouvidos fosse processada na sua mente e rasgasse o seu coração em desespero, Jesus interrompe e diz assim, não temas, creia somente. Que palavra. Não temas, crê somente. Não temas, sem medo, sem desespero, apenas acredita. Apenas acredita. Como quem diz, não pensa em nada agora. Não fica aí sofrendo, não fica pensando besteira. Apenas creia. O que Jesus disse para Jairo? A tua atitude de fé vai mudar tudo. Em muitos casos, meu amigo, minha amiga, em que a notícia ruim chega ao nosso coração, ao nosso ouvido, em muitos casos em que a adversidade nos alcança, eu vou ouvir de Jesus assim, não temas.
Apenas acredita. Crê somente. Usa a tua fé somente. Jesus disse assim, quando chegou lá, estavam até chorando. Gente, estavam chorando já. Já era um velório acontecendo. Era o início de um velório. Jesus chegou lá e pronunciou uma palavra profética, um decreto. Ela não está morta, só está dormindo, e eu vou despertá-la. Começaram a dar risada dele. Em toda a Bíblia, no Novo Testamento, estão documentados 3 velórios que Jesus participou. Jesus esteve diante de 3 pessoas mortas durante o tempo do Novo Testamento. E todas elas ele ressuscitou. Porque a morte não pode com ele. Tanto que na cruz do Calvário, Jesus foi o primeiro a morrer. Ele entregou o seu espírito, a Bíblia diz. Não diz que ele morreu, diz que ele entregou o seu espírito. Ele entregou a vida. E morreu primeiro que os 2 criminosos do lado dele. Porque se um morresse primeiro, iria ressuscitar, porque a morte não pode com ele. A morte ele venceu. Ele é Senhor acima de qualquer coisa, inclusive da morte. Quando ele chega, ele fala isso, dão risada. Ele manda sair todo mundo da sala mortuária. Sai todo mundo aqui. Fica só o pai, e a mãe e o cadáver. Jesus, e aqueles que foram com ele, os seus discípulos, tirou todo mundo que duvidava. Gente, aqui eu posso falar tanta coisa, mas eu não vou ter tempo. Quando ele se aproxima, ele libera outra palavra. Ele não ora. Ele libera uma palavra hebraica. Talitá cumi, que traduzido quer dizer assim, menina, eu te digo, levante. E a Bíblia diz que o espírito de vida retorna para a moça. A moça levanta. E quando ele sai com ela na mão, segurando a mão, há um choque. O que era zombaria vira um culto. Todo mundo começa a ficar impressionado. E aí eu pergunto a você, o que tem chegado até ti e roubado a sua tranquilidade? Quais notícias ruins estão te trazendo? Quais notícias estão chegando ao seu ouvido e rasgando seu coração em desespero? Jesus está dizendo para ti, não temas, minha filha, meu filho, não temas. Apenas creia. Tem horas na vida que só vai ter uma coisa para você se agarrar, minha amiga. Sua fé. Não vai ter nada mais. Tem horas que os amigos, por mais que a gente tenha muitos, eles nos amem, nada poderão fazer. Tem horas que ninguém poderá estar disponível para ti. E nessa hora você conhecerá aquele que nunca nos deixa sós. Jesus. Eu pergunto para você hoje, o que está sem vida diante de ti? É o seu trabalho? Está sem vida, você não tem ânimo para trabalhar, você vai automático já. Você abre aquela empresa assim, totalmente desmotivado, triste. Chega lá, você observa, meu Deus, aquele cenário que nunca melhora. O que está sem vida? O que está sem vida é o seu casamento. Vocês se olham e o tratamento é seco, é hostil. Você trata bem outras pessoas, mas o seu marido você não consegue tratar bem. Trata bem a sua esposa. Não, ela você não consegue, ela você trata seco. Mas outras pessoas você consegue ser gentil e querida, agradável, alegre. Você sorri para outras pessoas, mas você não consegue sorrir para aquela pessoa que vive contigo, que está contigo na hora boa e na hora ruim. Porque seu casamento, seu noivado, seu namoro está sem vida. Está sem vida. Pastor, está sem vida a minha saúde, eu passo só doente, pastor. Pastor, está sem vida, a minha casa está sempre bagunçada, as coisas estão sujas, pastor Alex. Está sempre uma situação assim muito ruim aqui em casa. Está sempre uma situação muito delicada aqui em casa. O que está sem vida para você? Quero te convidar para isso mudar. Só tem um jeito disso mudar. Você trazer Jesus dentro da sua casa.